Pessoal, bom dia. Vamos iniciar a nossa aula de hoje. Vou fazer uma oração, tá certo? Senhor, quero te agradecer por esse momento. Te agradecer por tua igreja, por estarmos aqui querendo ouvir a tua palavra e conhecer a verdade. Seja o Senhor a nossa luz, o nosso guia nesse caminho, Pai. Que possamos não só conhecer a tua palavra, mas que possamos também difundi-la. Que possamos estar presentes, Senhor, em cada lugar deste mundo, nas escolas, nas universidades, em nossos lares, levando a tua palavra, Senhor, levando a verdade. Nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Bom, pessoal, mês de outubro, nós vamos dar início a uma nova temática em nossa escola bíblica. E como vocês podem ver aí, o título é o Ser Cristão em uma Sociedade Não Cristã. O tema foi baseado nesse livro aqui, tá certo? Do John Stott. Inclusive, eu recomendo a todos. É um livro muito bom, tá? Eu li por cima, assim, alguns capítulos. E por que eu acho um livro interessante para nós que somos cristãos? Porque ele vai fazer uma abordagem sobre alguns temas meio áridos, espinhosos, que, queira ou não, sempre estão presentes em nossa época. Vai falar sobre aborto, eutanásia, sobre casamento, sobre relacionamento homossexual, falar sobre guerra, terrorismo, ele fala sobre meio ambiente. E o que eu achei interessante nesse livro é que ele é um livro que você não vai... Não é aqueles livros que você vai abrir e vai estar lá cheio de versículos bíblicos. Tal, não. Pelo contrário, ele usa pouquíssimos versículos bíblicos, ele usa uma abordagem mais técnica e científica e uma abordagem mais filosófica para defender os argumentos cristãos contra esses argumentos que não são cristãos. Então, assim, gostei do livro, tá bom? Recomendo a todos, se você é curioso, se você tem interesse. Recomendo também àqueles que têm filhos em universidades. Por quê? Porque aqui você vai ter temas em que seu filho possivelmente vai ter um conhecimento maior, até mesmo para debater com outras pessoas que não creem, né? Como nós cremos. Fica aí a dica, tá bom, pessoal? Infelizmente, não vamos poder ver todo o conteúdo do livro, mas vamos tentar abordar os principais. Hoje eu vou trazer para vocês um panorama, uma introdução sobre o que é ser cristão em uma sociedade não cristã. Qual deve ser o nosso comportamento, a nossa atitude, o que é que nós podemos fazer de diferente e por que é que precisamos ter, né, esse conhecimento. Porque eu, como cristão, preciso me comportar de forma diferente na sociedade. Bom, antes de iniciar, eu gostaria de começar com algumas perguntas. Deixa eu ver aqui. Algumas perguntas para a classe. Eu percebi que nas aulas passadas vocês ficaram bem entusiasmados porque as pessoas trouxeram balinhas, bombons para vocês. E todo mundo que responder, eu não dou bombom, certo? Eu quero que vocês respondam. Então, assim, eu vou começar fazendo 3 perguntas para vocês e vocês podem ficar à vontade para responder em uma palavra, em uma frase, em um texto. O que é uma sociedade não cristã? Podemos afirmar que, integralmente, estamos inseridos em uma sociedade não cristã? Qual tipo de sociedade somos parte? Vocês podem ficar à vontade para responder qualquer uma das 3 perguntas. Do que vocês têm ideia? O que é uma sociedade não cristã para vocês? Acho que eu vou ter que trazer balinha e chocolate para vocês. Quando eu digo que nós estamos inseridos em uma sociedade não cristã, o que significa isso? A nossa sociedade não ser cristã. É por quê? Pode ser porque não crê em Cristo, né? Apesar do Brasil ser um país majoritariamente cristão, né? Quando você junta as 2 religiões predominantes, que é o catolicismo e o protestantismo. O que mais? Muito bem. Isso, exatamente. São os valores, né? Esses princípios cristãos que norteiam
a sociedade. Então, quando nós falamos que a nossa sociedade não é cristã, é nesse sentido. Não é porque nós não cremos em Jesus, mas os valores que estão assim dentro, que estão correndo dentro da nossa sociedade. Quais são esses valores? São cristãos ou são pagãos ou são seculares? Então, é nesse sentido que nós falamos que nós somos, nós podemos dizer que atualmente a nossa sociedade é não cristã, né? E são vários valores. Aí vai ver no decorrer das lições. Então, mas nós podemos afirmar que integralmente, totalmente, estamos inseridos em uma sociedade não cristã? Eu posso falar isso? A sociedade brasileira, a sociedade global, ela não é cristã. Tem como afirmar isso de forma assim preponderante? Não. Né? Isso é claro, por quê? Porque, queira ou não, ao longo da história, a sociedade ela foi sendo formada, né? Ela foi sendo cimentada por princípios cristãos. Então, por exemplo, se você for pegar a Constituição, se você for pegar as principais leis, você vai ver que essas leis elas possuem um certo fundamento, né? Que é chamada lei natural, na lei cristã. Né? Se você pegar lá nos Estados Unidos, a Constituição, ela teve grande parte da sua Constituição dos Estados Unidos, ela foi baseada na lei do Antigo Testamento. Isso. Então, assim, nós não podemos afirmar categoricamente que nós estamos em uma sociedade pagã. Não, de certa forma, não. Eu acho interessante porque quando você percorre os interiores do Brasil, você está percorrendo ali no interior, o que é que você vê nos centros, nas entradas, nos portos? Uma igreja. É uma igreja que está lá. As próprias cidades levam o nome de personagens que fazem parte do cristianismo, seja católico ou seja protestante. Então você percebe que, de certa forma, nós não podemos dizer que a nossa sociedade não é cristã. Não, nós temos sim base, nós temos traços dessa sociedade que traz também em si elementos cristãos. Ok, então qual é o tipo de sociedade em que somos partes? Daqui a pouco nós vamos voltar para cá e vamos responder atualmente, né, qual é a sociedade que fazemos parte. Que tipo de sociedade é essa? E aí nós chegamos no embate dos séculos. Bom, eu falei a vocês sobre sociedade, e se eu for definir o que é sociedade, a sociedade é um agrupamento de humanos, e esse agrupamento entre si vão se relacionar. Então, sociedade é o quê? É a relação que há entre humanos. Né? A partir do momento que tem mais de uma pessoa, nós temos uma relação e nós temos uma sociedade ali. Uma família é uma sociedade ali, pequena. Né? Uma igreja é uma sociedade. Né? Uma repartição pública, uma escola também forma uma sociedade. Quando nós agrupamos tudo isso, nós temos uma sociedade mais global. Então, a sociedade ela é o quê? É esse coletivo em que os seres humanos, para se relacionar um com o outro, precisam instituir normas, né, leis, para que eles possam viver de forma assim, mais agradável, mais assim, que possam até mesmo viver. Não dá para você ver uma sociedade onde as pessoas matam umas às outras, aí você tem o quê? Você tem leis penais, que roubam, você tem leis penais. E aí vai. Então, eu acho que todos vocês sabem o conceito de uma sociedade. Se a sociedade ela é formada por seres humanos, então ela é orgânica. Concordam comigo? Seres humanos somos orgânicos. Seres humanos, eles mudam com o passar do tempo. É isso? O tempo, ele age sobre as sociedades. O tempo, ele faz com que as sociedades sejam o quê? Alteradas. Se as sociedades são alteradas, elas são o quê? Transformadas. É por isso que nós dissemos assim, no tempo do meu pai era assim, assim, assim. Hoje não é mais assim. Por quê? Porque as sociedades elas estão ali em movimento. Elas estão mudando. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Essa mudança da sociedade, essa transformação que acontece dentro da sociedade, como é que ela vai repercutir dentro do cristianismo? Se nós formos olhar do ponto secular, sem nenhum olhar religioso, houve um processo de mudanças dentro da sociedade. Então, sei lá, bote aí há 50 anos atrás, você não via, você não percebia e não tinha também, digamos, tanta participação feminina no mercado de trabalho. Hoje você tem essa participação, porque a sociedade, ela muda, ela amadurece, ela começa a ver aspectos que precisam ser mudados.
Houve um tempo da sociedade em que havia o quê? Escravatura, havia escravos. E isso foi mudando com o decorrer do tempo. Então você percebe que há um certo progresso dentro das sociedades. Agora, a pergunta que nos interessa é: como o cristianismo, como nós que somos cristãos, nos encaixamos dentro dessas mudanças? O cristianismo, ele também é orgânico? Ele também consegue ter essa liquidez de mudar de acordo com as sociedades? O cristianismo consegue acompanhar as mudanças da sociedade? O que é que vocês acham sobre isso? Eu vou trazer a minha próxima aula, eu vou trazer, viu? Bombons, do bom, viu? Vamos lá, então. Vamos olhar sobre dois aspectos do cristianismo. Existem aspectos externos. O que são aspectos externos do cristianismo? São desde costumes, liturgias, formas, condutas. E existem aqueles aspectos internos do cristianismo. Eu diria que os aspectos internos, ele está mais ligado à sua doutrina, à sua ortodoxia, né? Que é aquele conjunto, né? Aquele caminho reto em que, digamos, seja imutável para o cristianismo, que o cristianismo não abre mão. Então nós temos dois aspectos. Se você parar para pensar, será que no tempo lá em que houve a reforma, aqueles irmãos da reforma, eles iam para a igreja da mesma forma que nós vamos hoje aqui? Será que tinha musicazinha, louvor? Será que as igrejas eram assim? Não eram. Então, se você falar sobre dois aspectos, sobre duas visões, o aspecto externo do cristianismo, ele muda de acordo com as sociedades. Então, se você for olhar, sei lá, há 2 séculos para trás, as vestimentas eram diferentes, a liturgia era diferente. Se você for ainda hoje numa igreja luterana, você vai ver que até eles que são mais conservadores já mudaram a sua liturgia. Se você for até mesmo olhar a Igreja Católica, ela mudou a sua liturgia. Porque, vocês não sabem, mas antes do Concílio do Vaticano II, a Igreja Católica celebrava missas em latim. E hoje a Igreja celebra missas na língua de origem do país. Deixou de ser cristianismo? Não. Então, esses aspectos mais formais, de forma, eles mudam de acordo com a sociedade. Agora, quando nós vamos para aspectos mais internos, quando nós vamos para a doutrina, aí sim, o cristianismo não abre mão. Não há como isso ser mudado. Então, se nós estamos em uma sociedade, né, que vai falar que a mulher é a dona do seu corpo e ela pode muito bem abortar uma criança, isso para o cristianismo não existe. Isso não pode tocar o cristianismo. O cristianismo não vai, então, mudar a sua visão sobre o aborto. Se a sociedade moderna vai dizer que uniões estáveis entre pessoas do mesmo sexo é relevante, pode acontecer, para o cristianismo isso não existe. Porque você está tocando em pontos doutrinários. E a partir do momento, então, que talvez se abra essa possibilidade, você talvez não tenha mais um cristianismo ali. Deu para entender onde eu quero chegar? E o que eu quero chegar aqui é o seguinte: esse é o embate. Tá? Esse é o grande problema não. A grande ruptura que há entre o cristianismo e o Estado. Então há dois poderes que estão conflitando, como eu escrevi aí. É o poder terreno e o celeste, o homem-deus, a igreja e o Estado. E esse é o grande imbróglio dos séculos. Então, assim, nós temos uma sociedade que está em constante liquidez, muda, e nós temos uma igreja, um cristianismo, que é o quê? Sólido, que permanece o mesmo de antes. Então, o que Isabelle fez hoje aqui, essa rememoração sobre a ceia, acontece há mais de 2000 anos. Né? Então, nós preservamos isso. E esse é o grande embate. Antes de passar para o outro slide, eu vou só trazer um panorama histórico sobre essa relação entre o Estado e a Igreja, né? Entre o homem e Deus, como decorreu ao longo da história. Então, de forma bem resumida, nós temos Jesus, ele vai ressuscitar. Ele vai, então, enviar a sua grande comissão, né, para que eles possam difundir o Evangelho, né, para as nações.
e ali está instituída a sua igreja. Tá? A igreja primitiva era uma igreja o quê? Era uma igreja mais doméstica, era uma igreja mais nos lares. Então, se você for, vamos ter um olhar histórico agora. Quando a igreja surgiu, ela era doméstica, era nos lares. Era uma igreja mais, assim, de poucas pessoas. Então, havia o Estado e havia lá a igreja doméstica. Então, essa influência era o quê? Mínima. A igreja não tinha muita influência dentro do Estado. E o Estado, naquela época, era o Estado o quê? Romano. Né? Era Roma que governava aquela região. Ok. Com o passar dos anos, com o passar dos séculos, nós temos, então, Roma, ela vai instituir o cristianismo como religião oficial. Então, a igreja, lá no século IV, né, ela passa a ter outro status. Ela não é mais uma igreja doméstica. Ela agora é uma igreja que tem até templos. Ela aumenta e ela tem uma certa influência dentro do Estado. Ela está lá dentro do Estado e tem mais influência porque a sua expansão, ela aumentou. Com a sua expansão, ela tem mais influência no Estado. Então, nós temos a igreja doméstica, nós temos a igreja, quando Roma institui como o cristianismo como religião oficial. Depois nós temos a queda de Roma, nós temos a invasão dos bárbaros, nós temos os bárbaros sendo convertidos ao cristianismo. Aí vai chegar na Idade Média, que é onde todo mundo estuda na escola, que a Idade Média vai ser realmente onde a igreja vai formar a cristandade, e ali nós temos a igreja, ela não está mais ombreada com o Estado. Ela está acima do Estado, né? Todo mundo estudou isso, né? Na escola, todo mundo vê isso aí, né? A Idade Média era a cristandade, era a igreja que tinha o maior poder sobre as nações, né? Aí vem a Era das Revoluções, Revolução Francesa, Iluminismo, e aí essa ruptura, a igreja que estava acima, ela então passa a ombrear e depois ela passa a apenas ser uma parte do Estado. Vai chegar as revoluções, o modernismo, tudo isso vai fazer com que? Com que a igreja então agora perca a sua influência e chegamos ao nosso Estado. O nosso Estado hoje é um Estado em que a igreja, quando eu falo igreja, eu falo assim, cristianismo, certo? Não estou falando da igreja fonte, igreja AB, não. Aí eu falo cristianismo. Tem pouca influência dentro do Estado. Né? Se você parar para pensar, quem decide sobre leis que vão ferir diretamente o cristianismo, não é a igreja, nem somos nós que somos cristãos, é o Estado. Né? O nosso Estado hoje é um Estado o quê? Democrático. Né? A democracia é o quê? A participação de todos no direito. E a democracia ainda é também, podemos dizer que a democracia, ela consegue se parecer mais com o cristianismo, porque ela consegue fazer com que toda a sociedade tenha uma participação no Estado. Então, por exemplo, há alguns anos, o STF foi colocado em pauta o tema do aborto. E, imediatamente, a igreja, a mesa, lá chama a mesa evangélica, né, e católica, se pronunciaram e levaram ao debate isso. Então, isso é da democracia. Né? A democracia não pode impor para você. Precisa se ouvir toda a sociedade para realmente entender se aquela demanda vai ser necessária. Enfim, resumir aqui 2000 anos de histórias, não dá para resumir, vocês sabem muito bem disso, né? Só para falar para vocês o seguinte, hoje, a situação atual hoje é que a nossa sociedade, o nosso mundo, ele é plural. Ele não é mais um mundo cristão, ele é um mundo plural. E quando eu falo que o nosso mundo é um mundo plural, eu estou falando o quê? Eu estou falando que a nossa sociedade ela é diversa. Nós hoje temos várias religiões, nós temos várias crenças, nós temos várias ideologias, né? Nós temos grupos minoritários que têm os seus direitos. Quem diria que hoje, há uns 20 anos atrás, se você andasse pela cidade e você encontrasse uma casa que realizasse trabalhos, como esses trabalhos que tem muito nas regiões de matriz africana, né? Essas casas de despacho, você ficaria surpreso. Mas hoje isso é comum. Por quê? Porque nós hoje temos essa pluralidade. Né? Há uma diversidade hoje dentro da sociedade. E agora, esse é o nosso desafio. Nós somos cristãos e temos que viver
com essa pluralidade e como nós podemos ser influentes dentro desse mundo que é plural. O mundo plural é onde a verdade torna-se relativa e as relações sociais estão mais afastadas da filosofia religiosa. É uma concepção em que há uma diversidade de ideologias e crenças, fundadas na liberdade individual. Exatamente, eu estava esquecendo disso aqui. A nossa sociedade de hoje ela é fundada nessa liberdade individual. Nós temos liberdade individual. Você pode ser cristão, você pode ser ateu, você pode ser agnóstico, gnóstico, o que for. Nós temos essa liberdade. Né? O Estado não pode impor a você que seja cristão, porque nosso Estado é laico. E nós temos essa total liberdade para escolher o que eu quero seguir. Isso. Essa é a nossa sociedade. Então, aquela primeira pergunta que eu fiz a vocês, qual é a nossa sociedade hoje? Ela é uma sociedade plural, diversa. Esse é o melhor termo, inclusive, o que o autor usa no livro. Mas aí vamos ao nosso problema, certo? A sociedade é plural. O envolvimento cristão é necessário? Pergunto-vos, o envolvimento cristão é necessário? Nós temos duas opções. Ou não vamos fugir, que é rejeitar de se envolver, ou lutar, ter uma participação ativa no envolvimento, ou ainda se conformar. Então, diante da situação da nossa sociedade, nós temos três opções. Nós podemos fugir, nós podemos lutar. Esse lutar não é, certo, você brigar de forma física com as pessoas, ou você pode se conformar. Eu vou ler aqui um texto livre, tá bom, para vocês, sobre isso aqui. Para os cristãos, por que os cristãos deveriam envolver-se? No fim, existem apenas duas posturas que os cristãos podem adotar em relação ao mundo. Uma é a fuga, a outra o envolvimento. Mas isso significa que os cristãos se tornariam indistinguíveis do mundo e que não seriam mais capazes de desenvolver uma postura distinta em relação a ele. Aqui ele fala da fuga, tá certo? Se o cristão fugir da sua responsabilidade. Eles se tornariam simplesmente parte dele. Fuga significa voltar nossas costas para o mundo em rejeição, lavar nossas mãos em inocência e endurecer nosso coração contra os gritos agonizados de socorro. Envolvimento, por sua vez, significa voltar os nossos rostos para o mundo com compaixão, sujar as nossas mãos, desgastadas e rasgadas em seu serviço, e sentir dentro de nós a comoção do amor de Deus que não pode ser contido. Então aqui está bem claro o autor, tá certo? Você fugir é você dar as costas, você lutar é você se envolver. Essa luta que ele fala é você ter compaixão por aquelas pessoas e aí você se envolver. E nós vamos então ver de que forma nós podemos nos envolver nessa sociedade. Como é que nós podemos nos envolver nessa sociedade? Há três formas do cristão se envolver na sociedade. E é o testemunho cristão que vai ser mais influente. Né? O nosso testemunho é influente? Lógico que é. Tá bom? Quais são as formas que nós vamos nos envolver na sociedade? Antes de eu ler, por favor, duas pessoas. Uma abre em Mateus 5:3-16 e a outra em Romanos 12:2. São textos bem conhecidos da gente. Então, Júlia leu sobre ser sal, ser luz e não esconder a candeia. Não é isso? Ser sal e ser luz. Nós já vimos aí, então, de se envolver, né? De agir. E quem abriu, por favor, em Atos? Atos não, Tiago. Né? Romanos, na verdade. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso. E aí esse texto fala, Paulo está exortando a igreja em Roma a não se amoldar, a não ser igual ao mundo, a não ser igual a Roma, mas ser diferente e, através do seu testemunho, mudar aquelas pessoas. Toda a história do cristianismo foi feita com base na influência dos cristãos. Se você for pegar lá a história da igreja primitiva, quando ela começou a se expandir, o que é que acontecia com os cristãos, com as pessoas que diziam que eram cristãos? Eles eram o quê? Martirizados, eles eram mortos. E aquele testemunho influenciava outras pessoas.
Tertuliano, que é um desses cristãos primitivos, vai dizer que o sangue dos mártires era a semente de novos cristãos, por causa do testemunho deles. É sempre o nosso testemunho que vai fazer com que as pessoas mudem. É essa transformação, essa metanoia, né? Essa cartaz, é ela que vai fazer com que as pessoas vejam Cristo em nós e sejam transformadas. Então, a forma de se envolver nesse mundo aqui, o que eu vou mais enfocar é a persuasão, mas a mais importante é o testemunho. É como nós nos comportamos diante dessa sociedade. Bom, são 3 as influências que os cristãos hoje fazem, né, podem fazer diante da sociedade. A primeira é a imposição. O que é a imposição? O desejo de cristianizar a sociedade por meio da força é uma tentação compreensível. Um exemplo disso é a Inquisição, que começou em 1252 e durou 300 anos. A política da Inquisição é impossível para aqueles que defendem uma doutrina bíblica dos seres humanos. Deus criou o homem e a mulher para que fossem seres responsáveis. Então, assim, a imposição é o quê? É você determinar, é você dar o imperativo de que aquela pessoa seja cristã. Isso não existe hoje. Nós sabemos que no decorrer da história, isso existiu. Houve um momento em que a igreja estava impondo que as pessoas fossem cristãs. Nós não podemos hoje fazer isso. Isso é uma utopia, né? Eu acho até engraçado que quando chega a época de política no Brasil, sempre o ser humano tenta encontrar um Messias na política. E aquele Messias vai fazer tudo. E aí nós temos essa ideia falsa de que aquele governante, por ser cristão, por ser isso, ele vai fazer com que a sociedade seja cristã. Isso não existe. Porque o cristianismo não é imposição. Ninguém se torna cristão por meio da imposição. Como eu falei aqui, Deus ele cria o homem com inteligência, com livre-arbítrio, né? Então tem que ser uma liberdade interior do homem ser cristão, né? Então a imposição é uma forma que já foi usada, mas que hoje ela não serve para nada, ela não tem nenhuma eficácia. A segunda imposição é essa, deixa acontecer. Esse termo é um termo francês, laissez-faire, algo desse tipo, certo? Eu olhei no Google antes de falar. Deixe acontecer. O que significa deixar acontecer? Essa é pior do que a imposição, eu acho. O deixe acontecer é a situação em que os cristãos não se pronunciam, em que para eles tanto faz o que está acontecendo. É tipo assim, vou viver o meu mundinho aqui, de ir para a igreja, de fazer isso, as outras coisas, o que está acontecendo no mundo não é problema meu. É o deixa acontecer, deixa a vida me levar e pronto. Os cristãos deveriam ser tolerantes com as visões de outros e respeitá-las. Deveriam ser também socialmente tolerantes no sentido de desejar que as minorias políticas e religiosas sejam aceitas nas comunidades e protegidas por lei. Mas, como nós cristãos, podemos ser intelectualmente tolerantes com opiniões que sabemos serem falsas ou com ações que sabemos serem más. Por que eu falo que esse tipo de atitude é uma atitude pior do que a imposição? Porque aqui ele não está falando de você ser intolerante, né? Nós temos que ser tolerantes, nós temos que respeitar a religião do próximo, nós temos que respeitar a opinião do próximo. Nós respeitamos, isso não é nenhum problema. Mas o que nós não podemos é ser tolerante com ideias que nós sabemos que são más. São ideias ou ideologias que nós entendemos que, além de serem contra o que nós cremos, é contra o ser humano. Então, o autor ele vai dar um exemplo bastante interessante sobre a igreja cristã na época do nazismo. E é interessante porque, na época em que a Alemanha instituiu o nazismo, a igreja cristã, e eu falo geral, ela se calou. Ela não agiu de nenhuma forma. Então, pensem bem, nós tínhamos um Estado, que era a Alemanha nazista, em que judeus, ciganos, estrangeiros estavam sendo mortos em campos de concentração. E a igreja calada. Isso é o deixar acontecer. É isso que é pernicioso para a igreja. Porque naquele momento, a igreja sabendo que aquilo ali é contra o ser humano, ela precisa se pronunciar.
ela precisa rebater aquilo ali. E o autor ele vai enfatizar isso, ele vai falar sobre esse exemplo. Outro exemplo também foi o que aconteceu nos Estados Unidos da América, lá no Sul, quando aconteceu aquela Guerra dos Confederados, aconteceu aquela luta entre a libertação dos escravos. Havia no Sul igrejas que ficavam calados, tanto com o preconceito como com o chama de escravos. E por muitos longos anos. Inclusive, o autor vai falar que no exemplo da Alemanha mesmo, o autor vai até mesmo comentar que a ideia nazista, né, que é a ideia da raça superior, a raça ariana, ela foi tão forte no Estado que ela penetrou a igreja e que algumas igrejas estavam selecionando seus irmãos pelo requisito do quê? Da raça ariana. Então você vê que nessas situações a igreja não pode se calar. Então, por exemplo, eu vou falar uma situação que acontece hoje, inclusive vai ser o tema da próxima aula, que é sobre o aborto. Então, se nós temos um governo que está ali caminhando para a aprovação do aborto, nós que somos igrejas, que somos a igreja, que sabemos que aquilo ali é um ato contra um ser que não tem como se defender, nós temos que nos posicionar. Nós não podemos dizer, deixa acontecer porque isso aí Deus vai retribuir. Não, nós temos que nos posicionar. Embora seja ineficaz, mas nós temos que nos posicionar. Por quê? Porque é diferente. Nós estamos tratando do ser humano, não mais apenas de uma ideia religiosa. Por fim, a persuasão. E o que seria essa persuasão? A persuasão é o nosso testemunho. É o testemunho que vai estar ligado a outras atitudes, como, por exemplo, a oração e o evangelismo. O melhor método para que possamos influenciar a nossa sociedade plural é a persuasão, é o evangelismo. É assim, tete a tete, como é que se fala, né? É conversar em particular. É você ali mostrar para aquela pessoa. Essa é a melhor forma. E essa forma, ela vem através da oração. Lógico, nós precisamos da oração, porque a oração é o nosso revestimento. Agora eu falo como cristão. O evangelismo, né, que é isso, em você mostrar a verdade, em você estar ali com aquela pessoa, revelando o que Deus preparou para nós, e as nossas atitudes. As atitudes são fundamentais para que o nosso método de persuasão ele venha a ter eficácia. Eu vou focar com vocês aqui. Eu vou correr, tá, pessoal, um pouquinho, se vocês quiserem falar, porque eu tenho ainda uma atividade com vocês aqui, então eu preciso de tempo. São 3 capítulos, tá, pessoal? Foram 3 capítulos, mais de 100 páginas, não dá para resumir isso em uma hora de aula, então eu vou correr um pouco com vocês. A atitude, né? Dentro da persuasão, nós temos a atitude. Eu não vou falar sobre a oração ou sobre a oração e o evangelho, porque vocês já sabem, né? A oração e o evangelismo. Mas a atitude, vamos lá. A atitude eu dividi em 3, mas eu vou colocar mais um no final. Primeira atitude que temos que ter é o conhecimento. Lá em Oséias 4:6, Deus fala que o povo dele perecia por falta de conhecimento. Nós que somos cristãos precisamos ter conhecimento. E o conhecimento que eu falo é o quê? É realmente o estudo, é desempenhar esse nosso lado racional, esse nosso lado que é intelectivo. Por que será que quando eu tenho 2 filhas, né? Eu sei que elas vão fazer faculdade, mas por que será que nossos filhos, quando chegam na faculdade, eles dão uma mudança assim de 180 graus na cabeça? O que é que acontece com eles? Que chegam lá e são influenciados por professores, por amigos. O que é que falta nessas pessoas? Falta conhecimento. Nós que temos filhos, nós que ainda estamos nesse processo de caminhada, nós temos que ter conhecimento. Esse conhecimento é o quê? É saber argumentar, é entender a nossa fé. É entender a nossa fé. Vocês que estudam aqui, acho que vocês estudam, né? Vocês fazem faculdade, estudam em colégio, né? Eu não faço mais, graças a Deus. Mas quem estuda aqui, em escola ou em faculdade, se você
sei lá, você está em um debate lá sobre aborto na universidade. Se você chega lá para o seu amiguinho, que não é cristão, e fala, olha, mas a Bíblia fala que Deus condena o aborto, olha aqui. Amigo, o seu amiguinho não está nem aí para isso. Porque o seu amiguinho, que é ateu, que é progressista, ele acha que a Bíblia é só um conto de fábulas. E o que é que você precisa? Você precisa ter outros argumentos. E esse argumento vem com o conhecer. E aí você tem um conhecimento. Você vai ali argumentar com técnica, com conhecimento, para ali você defender a sua fé. E aí você defende a sua fé. É esse conhecimento que eu estou falando. Nós precisamos defender a nossa fé. Nós precisamos saber os motivos da nossa fé. Não só dentro da Bíblia, como também fora da Bíblia. Então, o conhecimento é importantíssimo para que possamos persuadir o mundo, né, essa sociedade plural. Argumentos racionais. O segundo é o testemunho. Nós precisamos ter testemunho. Eu acabei de falar aqui que o que fez a igreja primitiva explodir e se expandir foi o seu testemunho. O testemunho ele precisa ser firme. Nós precisamos ter uma firmeza, uma solidez em nosso testemunho. Não podemos titubear, não podemos ter aquela fé tíbia, medrosa, em que qualquer coisa nós estamos sendo levados pelas pessoas, influenciados pelo que o mundo fala. Não, nós temos que ter um testemunho, nós temos que ter uma posição. E você se posicionar não quer dizer que você vai ser intolerante, de forma alguma. Você vai se posicionar no que você acredita e o que permeia o seu caminho. Né? Quais são os valores que estão ali na sua vida. Então, o testemunho vai abraçar isso. O debate. O debate, quando eu falo aqui, é não se calar. O politicamente correto corroeu o posicionamento dos cristãos. O medo da repercussão, do cancelamento, a ânsia de aprovação, afasta-nos da firmeza da nossa crença. O evangelho torna-se morto, indistinto, homogêneo. O que é que o autor está falando aqui? Que por nós termos esse receio de expor o que nós pensamos, seja por ser cancelado, seja porque vão olhar com meio assim, meio estranho para você, é o cristão, é isso, é aquilo, nós nos retraímos e nós nos calamos. E quando eu coloquei aqui debate, eu estou falando o quê? Se impor. Nós precisamos se impor, nós precisamos estar no debate. Eu acabei de falar aqui sobre a questão do aborto. Então a igreja precisa, nós como cristãos, precisamos debater, precisamos ali e conversar sobre isso. Precisamos chamar não só a igreja, mas toda a sociedade e mostrar a nossa posição. Então, o debate que eu falo não é você, nesse debate que nós vemos de política, não, pessoal. É você apenas ter o seu lugar de fala e você falar o que você crê e o que você defende, e não se calar. É porque nós temos a fantasia de achar que sou cristão, meu mundo não é esse, então deixa para lá. Isso não importa, isso não é problema meu, mas não é, isso é problema nosso. Lembremos-nos que nesse muro nós somos passageiros. Eu creio que daqui a uns 40 anos, 50, eu já esteja morto. Mas o meu legado estará aqui com as minhas filhas, com as minhas netas ou netos. E qual o mundo que eu quero para esses meus filhos e meus netos? Nós temos que ter esse olhar futuro. É isso que temos que ter. Então, por isso que temos que nos posicionar. Ok para vocês até aqui, vocês têm alguma dúvida? Preparei para vocês uma atividade que eu vou dar a vocês 10 minutinhos, tá bom? Eu quero que vocês se dividam em 3 grupos. 3 grupos aqui dentro da igreja. Qual é a atividade? É o seguinte. Eu coloquei uma proposta, né? E dentro dessa proposta existe um problema. E vocês vão discutir e analisar qual a conclusão de vocês com relação a esse problema. Rapidinho, pessoal, dividem em 3 grupos. E eu vou ajudando vocês, tá bom? Pessoal, olha só. Existe aí, tem esse projeto, tem o problema. O projeto é o mesmo para os 3, só que a temática do problema é diferente. Eu quero que vocês observem
Para quem vai se direcionar essa ação, tá bom? Cada ação é para um grupo diferente de pessoas. O que é que nós, como cristãos, vendo isso, o que podemos fazer? De acordo com o que eu falei, testemunho, debate, certo? Atitude, tá bom? O que nós podemos, assim, qual é a nossa visão? Como eu agiria dessa forma? Vejam também, observem também, que eu falei, seu filho aí, né? Veja a idade do filho, né? Veja a maturidade do filho também. E aqui, o que nós podemos, então, sou cristão, tá? Nessa situação, como eu aconselharia meu filho, como eu me portaria nessa situação? De acordo com o que eu falei aqui. Deu para entender aí? Aí eu falo o quê? Discussão e proposta. É rapidinho. Discutem entre vocês aí. Esse projeto é legal? Esse projeto vai influenciar isso? Ah, eu como pai quero participar. Eu quero dar uma opinião. Ah, mas meu filho tem essa idade. Não é interessante. Eu quero só essa proposta de vocês, tá certo? Ah, não, meu filho tem maturidade. Ele pode então ali, mas eu quero que ele se imponha tal. Entendeu? Deixa a Carmen terminar ali. Fechou aí, Carmen? Não, tudo bem. Vou falar mesmo. Você quer falar? Pessoal, é o seguinte, ó. Dentro dessa proposta que eu falei para vocês, não é bem um problema, certo? Uma situação, né? Discutir à luz das suas experiências de vida, você ser cristão, por ser você pai, por ter filho pequeno, filho adolescente, filho na universidade. Então, dentro dessas premissas aqui do conhecimento, testemunho, do debate. Então, a proposta foi o seguinte, ó, isso aqui eu tirei do próprio site do governo, tá, pessoal? Isso aqui existe. Gênero e diversidade na escola. Só você coloquei na universidade porque eu quis mudar a temática. É um projeto destinado à formação de profissionais da área da educação, abordando as temáticas de gênero, sexualidade e orientação sexual e relações étnico-raciais de maneira global e transversal. O projeto insere-se na orientação geral do governo federal para a implementação de políticas públicas promotoras de igualdade e do respeito à diversidade e aos direitos humanos dentro das escolas, universidades e ambientes públicos. O primeiro grupo ficou com o pessoal ali, e a premissa era essa, o problema. A escola infantil do seu filho foi contemplada com o projeto. Vocês discutem entre si se esse projeto, se ele é viável, se ele é bom, o que é que pode mudar, se é aceito ou não, e vocês tiveram algumas propostas. Se querem falar alguma coisa, mais de um pode falar. O que é que vocês assim, acharam? Qual a visão de vocês sobre a escola infantil? Tá? Vocês veem que é diferente. A escola infantil não trabalhar. Então, vocês chegaram à conclusão de que o ideal era não trabalhar, precoce, não tiveram nem a questão assim de argumentar com a escola, ver o que é que tem no projeto, o que é que vai ser falado. Não, era não participar. Então, assim, meu filho não vai para essa aula, né? Então vou tirar meu filho do colégio. Vou colocar ele do colégio, viu? Senão... Por isso que eu perguntei a vocês. Viram o projeto? Porque aí, nós, assim, de certa forma, nós não podemos repudiar de imediato. Nós temos que ver a parte. O que é que contém esse projeto? Como você me falou, a parte de gênero vai abordar o quê? Vai abordar sobre orientação sexual, sobre isso? Eu não quero. Mas sobre relações étnico-raciais, é uma boa. É um projeto decente. É uma ação muito boa. Então, nós podemos fechar assim. Por ser uma escola infantil de crianças, né, temos que ver o projeto. Essa área que fala sobre gênero, sexualidade, não, porque realmente, se você vê, são crianças não têm maturidade. Porque assim, esse tema sexualidade e gênero fica muito aberto. Aí vão ensinar as minhas crianças sobre, sei lá, orientação sexual, homossexualismo, transexual. Então assim, será que uma criança tem maturidade para entender esses termos? A minha filha mesmo, que tem 9 anos, que é bastante esperta, quando ela vê que ela consegue, nós temos contato com a sociedade, ela vê 2 homens, tal, e ela fica sem entender às vezes. E aí fala, não, você ainda vai entender isso aqui, depois explica. Porque eu sei que ela não tem a maturidade para entender isso ainda. Então, eu achei interessante porque esse tema realmente tem que ser descartado, ou seja, tem que ser com olhar, tem que ser uma outra idade, mas o outro tema é interessante sim. Então você vê que nós, como cristãos aqui, não vamos repudiar só porque falou lá a palavra gênero, não presta, meu filho não vai, vamos sair da escola, não.
E aí surgiria também o debate, em entrar em contato com a escola, ver o projeto e assim, olha, eu como pai quero participar também, eu quero dar minha opinião. Será que quando vocês forem... Aí daqui a pouco vamos falar sobre quando é o ensino médio, tá bom? Vamos para vocês então. O grupo 2, o mesmo tema, só que o problema é, a escola de ensino médio do seu filho foi contemplada com o projeto. E aí, ensino médio, não é mais uma criança. Ensino médio. Quero ver a opinião de vocês. Vocês estavam conversando, eu vi aqui, a mocinha de branco estava falando, você falou, quero ouvir vocês. São opiniões, pessoal, vamos só falar, vamos... E isso é o que, quando eu falei aqui, que nós estamos dentro de uma sociedade plural. Nós não estamos na redoma de vidro, nós vamos conviver com vários tipos de pessoas, inclusive até dentro da igreja aqui nós temos essas diferenças. Mas o que nós não podemos é achar que agora nós temos, como o Carmen falou, repudiar, porque aquela pessoa age assim, ou então não tratar de forma respeitosa aquela pessoa, como ela quer ser tratada. Né? Então, assim, nós não vamos impor a nossa fé nas pessoas, de forma alguma. Como eu falei, nós podemos dar o testemunho, nós podemos falar, mas de forma alguma nós temos nós temos esse poder, esse controle de que aquela pessoa mude, que essa pessoa que quer ser assim seja daquela forma. Nós apenas temos que respeitar, agora sim, impor o que eu penso dessa forma, mas de respeito porque você é assim, sem nenhum problema. E esse é o segredo da sociedade, como ela consegue sobreviver, como ela consegue ali, cada um ter a sua ideologia, a sua crença. E do grupo de vocês, eu também concordo com vocês sobre a questão da idade, porque você vê que ensino médio a pessoa tem uma certa maturidade para entender vários assuntos. Você falou da questão da influência dos pais, que é importante. Né? O Diego falou sobre outra questão, que foi ensinar. Né? E outra questão que eu colocaria também era que os pais veem o projeto, conversar com o filho antes, e quem sabe também não fazer com que a própria escola também adote a sua forma de ver dentro do projeto. Se uma escola vai apresentar um projeto sobre sexualidade, sobre gênero, ele vai usar que argumentos? Argumentos seculares? Eu também quero que vocês usem também as opções que temos. Então, por exemplo, se a escola vai dar uma palestra sobre gênero, vai falar sobre gênero, que o gênero é fluido, que o gênero é apenas uma interpretação, né, que você está ali interpretando, então você está falando a sua opinião. Fale também a outra opinião sobre como o cristianismo vê isso, sobre como a religião B vê isso, porque aí o aluno vai ter lá suas várias opções. O grande problema que temos hoje no mundo secular é que apenas uma opção é dada à pessoa. Apenas uma, é como se aquilo fosse apenas aquela verdade aí para aquela pessoa. Ciente. Se a sociedade é plural, então que também seja plural as opções que temos ali. Porque aí o adolescente que está em ensino médio, ele vai ver as opções ali. Não é interessante isso aí? E não só ver apenas aquela opção. O último grupo ficou como um filho bem maduro já na universidade. Então, eu acho que, pelo que vocês falaram, eu posso resumir que o mais importante é a base familiar. É o que nós temos na nossa família. É isso que vai construir. Porque se você tem seus filhos e você não tem seu filho não tem uma base familiar sólida, não adianta ele entender de Bíblia, não adianta. Eu acho que, porque queira ou não, esses assuntos, nós estamos dentro da sociedade, eles estão presentes todo o tempo, então não tem como nos escondermos isso aí. Como você me falou, não tem como você fugir, tem que enfrentar. Nós temos apenas que preparar nossos filhos, que realmente nossos filhos são nosso legado, não é verdade? Então, com testemunho, né, chamando por debate, né, a questão da universidade, realmente não tem o que ser feito, porque a universidade é para isso mesmo, é para debater assuntos como esse. Cabe a você que é aluno, então, estar preparado, você tem uma base de conhecimento, né? Você tem uma formação ali concreta e ali você dialogar, principalmente dialogar, não impor, não ser intolerante, mas dialogar, mostrar o seu pensamento. E resumo com isso, começa em nossas famílias. Nós temos esse compromisso, primeiro, meu compromisso são com minhas duas filhas. Nós temos esse compromisso, que eu já estou formado, mas temos esse compromisso com nossos filhos. Vou encerrar, pessoal, tá? Já estava na conclusão mesmo. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, querem acrescentar, endossar mais o assunto, podem ficar à vontade, senão eu vou orar. Na próxima aula, vamos entrar em termos específicos, tá bom, do livro, e eu conto com vocês, tá bom?
Prometo que eu vou trazer os docinhos. Vou. Eu já estou pensando na minha trazer um sonho de paz. Interessado em responder. Vamos orar, pessoal, da tarde. Senhor, mais uma vez agradeço por esse momento. É que possamos sair daqui, Deus, com a Tua verdade em nossos corações. Que possamos ser tolerantes, que possamos, Senhor, saber argumentar e debater. Que possamos receber essas pessoas. Estamos nessa sociedade que é plural, que é diversa, mas que possamos mostrar a luz e o caminho para essas pessoas. Não por imposição ou então fugindo, mas influenciando com o nosso testemunho, influenciando com a oração, influenciando com a Tua palavra, que é a verdade. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém.